Você já ouviu falar de uma história tão incrível que parece impossível? Imagine um homem comum, que de repente é chamado para enfrentar o líder mais poderoso do mundo e guiar um povo inteiro para a liberdade. É isso que aconteceu com Moisés, um dos personagens mais fascinantes da Bíblia. E o que torna essa história ainda mais impressionante? Milagres como a famosa travessia do Mar Vermelho, que mudou o destino de uma nação inteira. Fica comigo, porque hoje você vai descobrir todos os detalhes dessa jornada épica, cheia de desafios, reviravoltas e a incrível demonstração do poder de Deus. A narrativa sobre Moisés e o chamado divino e a travessia do Mar Vermelho é uma das passagens mais emblemáticas do Antigo Testamento, relatada no livro de Êxodo. Essa história carrega profundos significados espirituais, históricos e simbólicos, destacando o poder soberano de Deus, a fé de seu povo e a importância de líderes escolhidos para cumprir propósitos divinos. Por meio dessa narrativa, testemunhamos como Deus resgata os oprimidos e age milagrosamente para cumprir suas promessas. A história começa em um cenário de grande sofrimento e opressão. Os israelitas, descendentes de Jacó, viviam como escravos no Egito sob um regime severo e cruel. O faraó, temendo que o crescente número de hebreus se tornasse uma ameaça, decretou a morte de todos os recém-nascidos do sexo masculino. No entanto, em meio a esse cenário de desespero, um bebê foi salvo por um ato de fé. A mãe de Moisés, desafiando o decreto do faraó, colocou seu filho em um cesto e o deixou à deriva no rio Nilo, confiando na proteção divina. Esse ato corajoso resultou em um evento providencial. O bebê foi encontrado pela filha do faraó e criado como um príncipe no palácio, embora nunca tenha se desvinculado de suas raízes hebraicas. Apesar de crescer no conforto da realeza egípcia, Moisés carregava em seu coração um senso de justiça e compaixão por seu povo. Um dia, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, ele interveio e matou o agressor. Temendo represálias, Moisés fugiu para a terra de Midian, onde começou uma nova vida como pastor. Foi ali, em meio à tranquilidade do deserto, que Deus se revelou a ele de maneira extraordinária. O chamado de Moisés aconteceu através de uma experiência sobrenatural, a visão de uma sarça ardente que, embora estivesse em chamas, não se consumia. Quando Moisés se aproximou, Deus o chamou pelo nome e revelou seu plano de libertar os israelitas da escravidão no Egito. Deus deixou claro que havia ouvido o clamor de seu povo e que era hora de agir. Ele escolheu Moisés para ser o líder dessa missão de libertação. O diálogo entre Deus e Moisés revela muito sobre a natureza humana e a paciência divina. Moisés, inicialmente, não se sentiu capaz de aceitar a missão. Ele apresentou várias desculpas, desde sua falta de habilidade com as palavras até a dúvida sobre como seria recebido pelo povo e pelo faraó. "Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os filhos de Israel do Egito?", perguntou Moisés. Essa resposta reflete a humildade de Moisés, mas também expõe sua insegurança e medo diante da grande responsabilidade que lhe foi atribuída. Deus, em sua paciência, respondeu às objeções de Moisés com promessas de presença e poder. Ele realizou milagres diante de Moisés, como transformar sua vara em uma serpente e fazê-la voltar ao normal, além de outros sinais que demonstravam sua autoridade. Apesar disso, Moisés continuou relutante, alegando que não tinha eloquência suficiente para liderar. Deus então designou Arão, irmão de Moisés, para ser seu porta-voz, garantindo que Moisés não estaria sozinho. Com a missão aceita, Moisés retornou ao Egito para confrontar o faraó, levando consigo a mensagem de Deus: "Deixe meu povo ir para que me sirvam." No entanto, o faraó, endurecido e arrogante, recusou-se a libertar os israelitas. Essa resistência levou ao desencadeamento das 10 pragas, eventos que não apenas mostraram o poder de Deus, mas também desmascararam os falsos deuses do Egito. As pragas, que incluíram a transformação da água do Nilo em sangue, invasões de rãs, piolhos, moscas, pestes sobre o gado, úlceras, granizo, gafanhotos, escuridão e, finalmente, a morte dos primogênitos, demonstraram a soberania de Deus sobre todas as forças naturais e espirituais. A última praga,
A morte dos primogênitos foi o golpe final para o faraó. Antes de sua execução, Deus instituiu a celebração da primeira Páscoa entre os israelitas. Eles deveriam marcar as portas de suas casas com o sangue de um cordeiro sem defeito, para que o anjo da morte poupasse suas famílias. Esse ato não apenas os protegeu, mas também simbolizou a redenção e a libertação divina. O faraó, abalado pela perda de seu próprio filho, finalmente permitiu que os israelitas partissem. No entanto, a jornada para a liberdade foi cheia de desafios. Após libertar os israelitas, o faraó mudou de ideia e enviou seu exército para persegui-los. Isso resultou em uma das cenas mais dramáticas da Bíblia, a travessia do Mar Vermelho. Os israelitas se encontraram encurralados entre o mar e o exército egípcio, e sua fé foi colocada à prova. Diante do medo e das reclamações do povo, Moisés se levantou como líder e declarou: "Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará." Seguindo as instruções de Deus, Moisés estendeu sua vara sobre o mar, e as águas se dividiram, criando um caminho seco para os israelitas atravessarem. Esse milagre é um dos momentos mais poderosos das Escrituras, demonstrando o controle absoluto de Deus sobre a natureza e sua disposição de intervir de forma extraordinária para salvar seu povo. Os israelitas atravessaram em segurança, mas quando o exército egípcio tentou seguir, Deus fez com que as águas retornassem, destruindo completamente seus perseguidores. A travessia do Mar Vermelho marcou um ponto de transformação na história de Israel. Não era apenas uma libertação física da escravidão, mas também um chamado para uma nova identidade como povo de Deus. Eles não eram mais escravos, mas uma nação livre, destinada a seguir a Deus e cumprir seu propósito. Após esse evento, Moisés e os israelitas celebraram com um cântico de louvor, exaltando a grandeza e a fidelidade de Deus. O cântico de Moisés ecoa até hoje como uma expressão de gratidão e reconhecimento do poder divino. Essa história carrega inúmeras lições espirituais. Primeiro, ela nos lembra da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Ele havia prometido a Abraão que seus descendentes seriam libertos da opressão, e ele cumpriu essa promessa de forma gloriosa. Segundo, a narrativa nos desafia a confiar em Deus mesmo diante de circunstâncias impossíveis. Assim como os israelitas tiveram que dar um passo de fé para atravessar o mar, somos chamados a confiar no poder e na provisão divina em nossas vidas. Além disso, a liderança de Moisés nos ensina que Deus usa pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Apesar de suas inseguranças e falhas, Moisés foi capacitado por Deus para liderar uma das maiores missões da história. Sua história nos encoraja a superar nossos medos e limitações, confiando que Deus está ao nosso lado. Do ponto de vista cristão, a travessia do Mar Vermelho é vista como um símbolo da salvação em Jesus Cristo. Assim como os israelitas foram libertos da escravidão no Egito, os cristãos são libertos do pecado e da morte por meio do sacrifício de Cristo. A passagem pelo mar representa a transição da antiga vida de escravidão para uma nova vida de liberdade e redenção. Essa narrativa também destaca a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ele não apenas controla os elementos da natureza, mas também governa sobre as nações e os eventos da história. Sua autoridade é incomparável e sua vontade prevalece, independentemente das forças que tentem se opor a ele. Em suma, a história de Moisés, o chamado divino e a travessia do Mar Vermelho é uma das mais inspiradoras e transformadoras das Escrituras. Ela nos lembra que Deus é um libertador, um protetor e um guia fiel. Sua mensagem ressoa ao longo dos séculos, convidando-nos a confiar nele e a seguir seu plano para nossas vidas. Seja enfrentando desafios pessoais ou circunstâncias aparentemente impossíveis, essa narrativa nos encoraja a lembrar que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho está conosco, pronto para nos conduzir à vitória e à liberdade espiritual. Essa foi a incrível história de Moisés e a travessia do Mar Vermelho, um verdadeiro testemunho do poder de Deus e da força da fé. Espero que esse vídeo tenha inspirado você tanto quanto essa história me inspira. Se você gostou, deixa o like, comenta o que achou e compartilha com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Ah,
E não esquece de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!